Queridos amigos da TV Mundo Maior, estamos iniciando mais um programa Jesus e o Espiritismo, estudando este livro fascinante, O Espírito da Verdade, em que nós estamos tendo a oportunidade de, em cada programa, a cada capítulo, seja mensagem de qual espírito for, é um ensinamento, é uma reflexão, é uma oportunidade de análise que todos nós somos convidados a efetuarmos neste espaço que a TV Mundo Maior nos concede semanalmente. A TV Mundo Maior, a nossa gratidão pela oportunidade de fazermos parte da sua grade de programação, mas relembramos também ao nosso querido telespectador que não é fácil manter uma rádio no ar, que é o caso da Rádio Boa Nova, não é fácil manter uma TV no ar, que é o caso da TV Mundo Maior, mas você pode ser um colaborador para que ambos os projetos continuem dando seus frutos, propagando a mensagem consoladora do Espiritismo cristão. Então você entre no site tvmundomaior.com.br e ali você tem todo o passo a passo e as maneiras com que tem para nos ajudar, colaborar com esta disseminação da mensagem espírita por esses dois veículos de comunicação. A você, o nosso telespectador, que semanalmente vem nos acompanhando, vem nos divulgando, vem mandando a sua mensagem, vem mandando o seu carinho, a nossa gratidão por todo o carinho que nós temos colhido, tanto no Brasil, quanto às vezes que nós temos a oportunidade de ir para fora do Brasil em jornadas espíritas. É a você toda a minha gratidão, todo o meu carinho e o meu muito obrigado. É isto que nos dá força para semanalmente aqui nos encontrarmos com uma mensagem e uma proposta renovadora. Como dissemos há pouco, nós estamos estudando o livro O Espírito da Verdade, um livro que é uma parceria mediúnica entre os médiuns Chico Xavier e Valdo Vieira, e cada capítulo é de um espírito diferente, ora de André Luiz, ora de Meimei, ora de Dr. Bezerra de Menezes, ora de Emmanuel, ora Caibar Schutel. E hoje nós vamos ver o capítulo 21º, Discípulos do Cristo, que foi ditado pelo espírito de Jacinto Fagundes. Esta mensagem corresponde ao capítulo 6º, item 3º de O Evangelho segundo o Espiritismo. E o amigo espiritual nos informa através desta mensagem: somos discípulos do Cristo, mas, repetindo com ele a sublime afirmação, Pai nosso que estais no céu, esperamos que Deus se transforme em nosso escravo particular, atento às nossas ilusões e caprichos. É interessante porque que ele fala, somos discípulos do Cristo, mas nós não queremos nos adequar ao Cristo. Nós queremos que o Cristo e que Deus se adeque à nossa realidade. Por isso que ele diz com ênfase esta parte que muitas vezes, pelos nossos caprichos, nós queremos fazer de Deus um escravo, que seja feita a nossa vontade, que seja realizado os nossos sonhos, que seja concretizado os nossos planos, mas nós esquecemos que todos fazemos parte de uma família muito grande, que existem leis a serem seguidas, ora as leis dos homens, ora as leis de Deus ou as leis divinas. Nós não podemos mais facultar a Deus a responsabilidade da nossa felicidade, da nossa alegria, da nossa paz, das nossas realizações e conquistas materiais, financeiras, as posses que o mundo pode nos conferir. Deus nos deu a vida, Deus nos deu a oportunidade, Deus nos conferiu um recomeço, um começar novamente, para que nós, junto com o nosso livre-arbítrio, junto com o nosso poder de escolha,
junto com o nosso poder de liberdade e do livre-arbítrio, nós podemos caminhar para onde julgamos ser o melhor caminho. Por isso que Paulo, o apóstolo da gentilidade, nos afirma: o plantio é livre, mas a colheita tornar-se-á obrigatória. E em outro momento ele fala: tudo vos é lícito, mas nem tudo vos convém. Então a primeira frase nos dá o sentimento de liberdade, que eu posso semear na terra da vida o que eu quero. Eu posso semear em abundância no lado espiritual, eu posso semear em abundância apenas e tão somente no lado material. O ideal é o equilíbrio. Nós vivemos na terra com tudo que o mundo pode nos oferecer. Não temos que fazer votos à pobreza nem à riqueza, nós podemos viver com o que o mundo nos conferiu e também darmos um espaço para o lado espiritual, o lado da generosidade, o lado da bondade, o lado de vermos o nosso semelhante como um ser dotado de sentimentos, de necessidades, precisando também serem amados, completados. Então, vemos um conjunto de informações que vem ao nosso encontro, mostrando para todos nós o papel que está em nossas mãos. Então, a primeira frase nos dá a liberdade. A segunda refere-se ao livre-arbítrio. Quando nos fala, tudo vos é lícito, nós temos livre-arbítrio, nós temos o poder de escolha, nós vamos para onde nós queremos. Então, tudo nos é permitido, mas nem tudo vos convém. Por que nem tudo nos convém? Porque nós hoje temos compreensão suficiente para entendermos que determinados caminhos que nós tomamos, a sua volta é muito dolorosa. Será que vale a pena pagar o alto preço para vermos a repercussão? Então não podemos fazer de Deus o nosso capacho, não podemos fazer de Deus o nosso escravo, porque Deus é o nosso Pai, quem nos deu a vida, quem nos deu a oportunidade, a qual nós devemos ser gratos, a qual nós devemos aproveitar o máximo possível para elevarmos os nossos sentimentos mais nobres pelas oportunidades que Ele vem nos dando em nosso dia a dia. Se eu vou aproveitar a oportunidade ou não, aí já não depende de Deus. Depende da minha vontade, do meu esforço, da minha dedicação. Continua o Espírito amigo dizendo: somos discípulos do Cristo. Contudo, redizendo-lhe as inesquecíveis palavras de submissão ao Criador, seja feita a vossa vontade. Assemelhamo-nos a vulcões de intemperança mental, vomitando fumo de rebeldia e lava de imprecações, sempre que nos sintamos contrariados na execução de pequeninos desejos. Então aqui o Espírito amigo está mostrando o que muitas vezes nós cometemos no nosso dia a dia. Então, na prece do Pai Nosso, nós aprendemos que seja feita a vossa vontade. Mas quando é feito a vontade do Pai, nós reclamamos, nós criticamos, nós condenamos, nós nos colocamos no lugar de vítimas. Então, que nós possamos compreender que nenhum de nós é vítima, que não há equívoco na lei divina. Deus é soberanamente bom e justo, não existe margem para os erros que nós notamos na nossa política, no nosso judiciário, no nosso legislativo, no nosso executivo. Isso não existe para com Deus. São imperfeições nossas, de companheiros imperfeitos. Deus, na sua perfeição e na sua justiça incomensurável, deixou para todos nós uma lei sábia, justa e magnânima, que trata a todos por igual. Às vezes olhamos apenas e tão somente do ponto de vista atual. Precisaríamos ver o passado para compreendermos o presente e criarmos perspectivas para o futuro. Continua o Espírito amigo. Somos discípulos do Cristo. Entretanto, refazendo-lhe a súplica ao Pai de infinito amor, o pão de cada dia dai-nos hoje.
Reclamamos a carcaça do boi e a safra do trigo, exclusivamente para nossa casa, esquecendo-nos de que ao redor de nossa mesa insaciável, milhares de companheiros desfalecem de fome. Então a fome vem aumentando a cada dia. Por quê? Porque nós não temos alimentos? Não, pelo nosso egoísmo, pelo nosso orgulho. Às vezes nós temos em casa e não conseguimos deixar momentaneamente de ter um pacote de bolacha para darmos para uma outra pessoa. Então nós notamos que muitas vezes preferimos jogar fora do que darmos para o outro. Então nós vemos o continente africano, em que tem boa parte dos seus países com vidas muito rudes, com vidas muito precárias, e nós notamos que em outros locais, vidas a nível de primeiro mundo. Então nós vemos essa desigualdade que tem um motivo de ser, mas se todos nós fizéssemos a nossa parte, não precisamos ir para o continente africano para fazer a caridade. Aqui mesmo no Brasil, quantas não são as vezes que nós podemos assistir uma família que também passa por sérias dificuldades? Jovens mães com 12, 13 anos já esperando o primeiro, o segundo filho. Às vezes o pai também não tem estrutura emocional, não tem estrutura material para manter o filho, para manter a companheira. Então nós temos muitas opções de ajuda. Não é apenas na África, não é apenas ao lado do Brasil que tem fome, no Brasil também tem. Muitos países da Europa, às vezes a gente olha a Europa achando que é um grande polo econômico, mas se nós formos para muitos países do leste europeu, nós vamos ver famílias também passando por muitas dificuldades. Nós vamos ver famílias também passando por muitas carências. Então nós precisamos ampliar um pouco o modo de vermos, porque a ajuda que nós podemos dar é agora, é imediata. André, mas eu tenho tão pouco para dividir, mas o teu pouco para o outro pode ser muito. O problema nosso não é que nós temos pouco, o problema nosso é que nós não conseguimos ver o outro como se fosse também o irmão nosso. Nós estamos caminhando para o encerramento do primeiro bloco. Eu gostaria de convidar os amigos para participarem todos os domingos, às 18 horas, horário de Brasília, do Evangelho no Lar através da minha fanpage. Então você curte a página, procure por André Luiz Querine Vilar ou facebook.com/André Luiz Vilar de número, como você está vendo no CG, e lá você vai ter a oportunidade de todos os domingos, na minha linha do tempo, com uma transmissão ao vivo aos amigos em Portugal em direto, de nós fazermos o Evangelho no Lar. A oportunidade de pedirmos pela nossa semana, pela nossa família, pelas dificuldades que estejamos naquele momento passando. Vale a pena se você ainda não participou. Vai ter uma grande ajuda. Nós vamos para um rápido intervalo e já retornaremos com o programa Jesus e o Espiritismo. Queridos amigos da TV Mundo Maior, estamos retornando com o programa Jesus e o Espiritismo. Gostaria de relembrar que todos os nossos programas anteriores, o inédito vai na grade de programação da TV Mundo Maior, a qual fica todo o nosso pleito de gratidão, de carinho, por esta emissora que vem fazendo e muito pela propagação da mensagem espírita. E depois que o inédito vai ao ar, às quartas-feiras, nós subimos no canal do YouTube da TV A Caminho da Luz. Se você ainda não conhece o canal do YouTube da TV A Caminho da Luz, aproveite youtube.com/TV A Caminho da Luz. E lá, eu e o nosso querido Sérgio Vilar, por exemplo, já estudamos o livro Nosso Lar, o livro Os Mensageiros, já estudamos Conduta Espírita, o Evangelho segundo o Espiritismo. Pelo programa Jesus e o Espiritismo mesmo, aqui pela TV Mundo Maior, já tivemos oportunidade de estudar o livro Jesus no Lar, o livro Roteiro, e está todos eles disponíveis lá. Se você está gostando do vídeo, dê o seu like, deixe o seu comentário e compartilhe para que outras pessoas também possam assistir o que você está assistindo. Mas não se esqueça, a sua inscrição ela é fundamental. youtube.com/TV A Caminho da Luz. Dando continuidade,
Jacinto Fagundes continua nos dizendo: somos discípulos do Cristo. Todavia, depois de implorar com o sábio orientador a eterna justiça, perdoai as nossas dívidas, mentalizamos de imediato a melhor maneira de cultivar aversões e malquerenças, aperfeiçoando assim os métodos de odiar os mais fortes e oprimir os mais fracos. Não é o que nós notamos desde o nível individual ao nível coletivo? A opressão, aquela palavra dura, aquela palavra rude, aquela desesperança no modo de falarmos, no modo de agirmos com o nosso semelhante, aquela maneira prematura de expormos um assunto que às vezes é de fundamental importância para a outra pessoa. Então nós devemos sim nos colocar no lugar dos outros. Não podemos imaginar, isto não me magoa, então eu vou falar para o outro. Isto não me magoa, então eu vou agir para com o nosso semelhante. Nós não devemos nos pegar como modelos, porque às vezes o medidor do outro é diferente do meu medidor. Às vezes o que me magoa não magoa o outro, e o que magoa o outro não me magoa. Então nós devemos ter discernimento para compreender e fazer a caridade conforme o que o outro necessita, e não conforme o que eu quero que o outro faça, conforme o que eu quero que o outro seja, conforme o que eu quero que o outro pense. É momento de nós procurarmos ver na vida esta oportunidade abençoada de colocarmos em prática tudo o que nós estamos tendo a oportunidade de aprender no nosso dia a dia. É levarmos a mensagem do Cristo além do que nós imaginamos. Por quê? Porque o Cristo não quer que nós decoremos meia dúzia de palavras que ele disse e falemos para os outros, ou que realizemos uma palestra. O que o Cristo quer é que nós interiorizemos estes ensinamentos, mesmo que com muito esforço, procuremos colocar em prática. Por que com muito esforço? Porque nós não somos modelos. Ninguém deixa de cometer um equívoco há milênios porque se tornou espírita, porque entende o que é a caridade, o que é o amor, o que é o perdão, o que é o respeito. Ninguém transforma da água para o vinho do dia para a noite. Agora eu sou espírita, então deixei de ser prepotente, deixei de ser orgulhoso, deixei de ser mesquinho, deixei de ser avarento. Não existe uma transformação radical, abrupta, pelo simples fato de termos mudado de ideologia religiosa, de termos mudado de crença. Então que nós possamos começar hoje para darmos continuidade no amanhã. Continua o Espírito amigo. Somos discípulos do Cristo. No entanto, mal acabamos de pedir a Deus em companhia do grande benfeitor: não nos deixeis cair em tentação. Procuramos, por nós mesmos, aprisionar o sentimento nas esparrelas do vício. Então nós notamos assim: não nos deixeis cair em tentação. Mas nós, devido à nossa invigilância, falta de oração, falta de boas palavras, falta de bons pensamentos, cometemos os equívocos naturais. E aí? Os maiores males que eu trago comigo não estão fora de mim a sua causa, e sim dentro de cada um de nós. A partir do momento que nós permitimos, por exemplo, que o orgulho fale mais alto que o amor, que o egoísmo fale mais alto que a divisão do que momentaneamente está em nossas mãos. Então, que nós possamos compreender o papel que chega ao nosso encontro. Um papel grandioso, mas que vai depender do nosso esforço cairmos em tentação ou não. Vai depender do nosso esforço cometer equívocos ou não. Deus fez a parte dele. Nos deu as oportunidades, nos deu as dádivas, nos deu as bênçãos. Agora cabe a cada um de nós
pegarmos a parte que nos compete e irmos ao encontro de nós mesmos, para vermos o que podemos ou não fazer, o que devemos ou não realizar. Então, o programa de hoje ele vem descortinar para todos nós a velha temática que nós discutimos com muita frequência na retórica espírita. É você sair um pouco da teoria e procurar na teoria colocar na sua prática, porque a teoria é muito bonita, a teoria é muito complexa, a teoria é muito rica de informações, mas o mundo já não precisa mais só de teoria ou de teorias. O mundo está precisando com urgência de práticas no bem. Continua o Espírito. Somos discípulos do Cristo, mas convertemos o próximo em alimária de nossos interesses escusos, olvidando o dever da fraternidade para desfrutarmos no mundo a parte do leão. É por isso que somos na atualidade da terra os cristãos incrédulos, que ensinamos sem crer e pregamos sem praticar, trazendo o cérebro luminoso e o coração amargo. E é assim que, atormentados por dificuldades e crises de toda espécie aflitiva, colheita de velhos males, cada qual de nós tem necessidade de prosternar-se perante o Mestre Divino, à maneira do escriba do Evangelho, guardando na alma o próprio sonho de felicidade, enfermiço ou semimorto, a exorar em contraditória rogativa: Senhor, eu creio, ajuda a minha incredulidade. Jacinto Fagundes. Este último trecho aqui que nós tivemos oportunidade de ler, eu gostei muito. Eu vou sair um pouco apenas da reflexão do Espiritismo e vou trazer para todas as religiões cristãs. O Brasil é tido como o país com o maior número de pessoas cristãs do mundo todo. Nós temos o maior número de católicos, o maior número de protestantes e o maior número de espíritas do mundo todo. Mas nós vemos também que é um país que, apesar de ter uma forte vinculação com o Cristo, por sermos cristãos, a grande maioria do povo brasileiro, nós notamos também que o povo brasileiro é conhecido pelo jeitinho. Então é aquele companheiro que fala do amor, mas que quando tem a oportunidade de chegar na fila do banco, pega um número a menos da pessoa que está do seu lado que vai ter que ir embora. Às vezes ele é espírita, às vezes ele é católico, às vezes ele é protestante. Está ouvindo sobre o amor, ou às vezes está falando sobre o amor. Ou mesmo no movimento espírita, nós vemos que o espiritismo é uma doutrina que prega a livre liberdade de expormos um assunto. Hoje nós vemos que não podemos ter a livre liberdade, porque tem aqueles que não aceitam, que condenam, que criticam. Então nós passamos a ver que nós conhecemos muito, mas da boca para fora. Porque na hora do testemunho, na hora do vamos ver, na hora de colocarmos em prática, não é para sermos um Chico Xavier, porque estamos longe disso. Mas nós devemos tentar ser melhor do que nós mesmos. Então nós vivemos numa religião que tem um aspecto lindíssimo, um aspecto filosófico, um aspecto científico, um aspecto moral, mas que chega na hora de nós darmos o testemunho, seja os espíritas do Brasil, seja os espíritas fora do Brasil, muitas vezes nós não conseguimos colocar em prática, em especial com o nosso familiar, em especial com os companheiros que trabalham conosco, em especial dentro do centro espírita que nós comungamos o trabalho redentor semanalmente. Então aqui é o que ele fala. Então estão cheios de espíritas, ricos de conhecimentos, mas pobres de virtudes, pobres de práticas. Hoje nós vemos grandes oradores, mas não tem uma atividade assistencial por detrás, não tem uma atividade caritativa por detrás, não tem uma atividade com o necessitado por detrás. Será que é esse o caminho
que o Espiritismo deve tomar daqui em diante? Será que nós vamos ficar apenas no blá 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 e esquecermos que o nosso grande compromisso é de ser o consolador, trazendo o consolo para os aflitos? E quando nós nos preocupamos apenas em falar, esquecemos da prática? Será que não é momento de nós repensarmos no caminho que nós estamos tomando, no caminho que nós estamos percorrendo, no caminho e nos trilhos que nós estamos efetuando e entoando no Espiritismo cristão? Então que nós possamos tomar coragem e procurar fazer a nossa parte, sem prepotência, sem orgulho e sem vaidade. Nós estamos caminhando para o encerramento de mais um programa Jesus e o Espiritismo e recordamos a todos os nossos ouvintes, aos nossos telespectadores, que nós, aos domingos, às 18 horas, horário de Brasília, realizamos pela minha fanpage, procure por André Luiz Querini Vilar, ou facebook.com/André Luiz Vilar, de número, nós realizamos o Evangelho no Lar, com um vídeo ao vivo na minha linha do tempo, um vídeo em direto para os amigos em Portugal. E vocês são os meus convidados a já neste domingo estarmos juntos às 18 horas, horário de Brasília, convidando Jesus para estar conosco. Nós rogamos a Deus, o nosso Pai, que nos abençoe, que nos ampare, que nos fortaleça e que a nossa semana possa ser de muita paz, de muita luz, de muito amor. E eu espero todos os amigos para a semana que vem darmos continuidade no estudo deste livro fascinante que é o livro O Espírito da Verdade. Um beijo em seu coração. Até semana que vem.